Olá, meu nome é Thaís e esse é o meu sinal. Tudo jóia? Hoje eu quero conversar com vocês sobre os tipos de sinalização de histórias infantis. Opa, como assim? Tipos de sinalização de história infantil? Sim, exatamente. Tem tipos diferentes. Vou apresentar 3. O primeiro que é interpretação, o segundo, adaptação e o terceiro, criação. Calma, a gente vai conversar sobre isso. Bom, primeira coisa, qual é o seu objetivo? Objetivo? Como assim objetivo? Qual é o seu objetivo ao trabalhar com história infantil? Calma, a gente vai conversar bem sobre isso. Você sabe o que são fábulas? Bom, são histórias que os personagens principais são animais. E esses animais falam, eles são oralizados. E eles conversam entre si, convivem e também ensinam. Bom, moral. O que é o significado de moral? Moral da história. Calma. Vou dar um exemplo. Chapeuzinho Vermelho. Você conhece? Conhece, né? A Chapeuzinho Vermelho precisava visitar a casa da vovó dela, porque a avó estava muito doente, estava acamada e precisava de cuidados. Bom, a mãe da Chapeuzinho Vermelho orientou a sua filha que ela não poderia desviar do caminho da floresta. Ela precisava passar pelo caminho do meio, o caminho correto. Porém, o lobo mau ele aparece. E ele é malandro, cheio de papo. E ele faz a Chapeuzinho errar o caminho, pegar o caminho errado. Bom, futuramente, o que acontece? A gente sabe, né? O lobo mau, ele come a vovó, ele come a Chapeuzinho Vermelho, certo? E aparece depois quem? O caçador, que vai lá e salva o Chapeuzinho e a vovó dela do lobo mau. Ufa, ainda bem! Mas tem um erro aqui na história. O que aconteceu? O erro foi da Chapeuzinho Vermelho, que pegou o caminho contrário. Ela não obedeceu à mãe dela, não respeitou o que a mãe falou. Se deu mal pelo erro. Bom, vou dar outro exemplo. 3 porquinhos. Conhece, né? Muito bem. Ok. São 3 irmãos. O primeiro porquinho, ele vai fazer a casa dele com muita preguiça, de qualquer jeito. Ele vai pegar o material, que é a palha, e constrói a casa dele de qualquer forma, já entra, acha que tá bom, vai dormir, folgado. O segundo porquinho, ele pensa fazer a casa de madeira. Corta a árvore, pega as madeiras, só que na hora de colocar ele não constrói muito bem, não constrói com muito esmero. Já o terceiro porquinho, ele decide fazer a casa de tijolos. Trabalha com cimento, coloca cada tijolinho, arruma bem o teto, faz a pintura da casa com muito capricho. Faz uma casa firme e forte. Quando chega o lobo mau para cada casinha, ele enche os pulmões de ar, assobra a primeira casa, porém, ela não fica firme, ela cai. Com o segundo porquinho, a mesma coisa. Ele chega, enche os pulmões de ar e a casa vai ao chão. Na terceira casa, quando o lobo mau chega, ele assopra, porém a casa não cai. Esquisito, né? De novo. E a casa continua firme e forte. O terceiro porquinho fez a casa com competência,
construiu muito bem aquela casa. Então, qual é a moral aqui também? Quando você faz as coisas com preguiça, de qualquer jeito, aquele trabalho não vai sair muito bem. Se você faz com esmero, com cuidado, com dedicação, por exemplo, aquela casa que foi bem construída, deu certo. Vou dar outro exemplo. Digamos que você vai construir uma casa próximo ao mar, na parte da areia, ok? Você vai lá e decide construir a casa na areia. Tá ok, isso aí tá legal. Você vai pegar o material, constrói lá no meio da areia. Se vier a água do mar, vai derrubar a sua casa. Tá certo? Bom, se você construir nas montanhas, perto da rocha, com boa estrutura, que é a pedra, construir com esmero, com cuidado, sua casa vai ficar firme. Se vier a água do mar e bater, não vai carregar a sua casa. Ela vem e volta e não derruba, pois é uma casa forte. Porque você fez com esmero, teve capacidade de fazer um bom trabalho. Bom, deixa de exemplos, vamos seguir. Entendido isso? Qual é o seu objetivo? Quando você vai escolher uma história, qual é o objetivo que você quer passar para as crianças? A moral. Beleza. Seguindo ali para os 3 tipos, vamos lá. Primeiro, interpretação. Como assim interpretação? Tá, você vai escolher uma história famosa, por exemplo, você já conhece. Chapeuzinho Vermelho, 3 Porquinhos, Patinho Feio. Tem várias. Enfim, são famosas. Aí você escolhe um livro. Folheia, começa a ler. Achou interessante, gostei. Vou pegar essa daqui. Sinalizo. Faço toda a sinalização dessa história, interpreto, só que eu não troco absolutamente nada. Eu faço ali tudo igual. O que eu li no livro, eu sinalizo. Não faço nenhuma modificação. O que eu li, eu interpreto e tá ok. Só. Ok? Entendido? Certo. Esse foi o primeiro tipo. Muito bem. O segundo tipo, que é a adaptação. Aqui a configuração de mão, a adaptação. Ok. A história da Chapeuzinho Vermelho você já tá se lembrando, certo? Tem aquela parte que o lobo mau, né, já comeu a Chapeuzinho Vermelho, já comeu a vovozinha, tá lá deitado na cama. Na cama da vovó, certo? Tá lá deitado e começa a roncar. Quem tá passando por perto é o caçador, ele tá no meio da floresta. E nisso ele ouve o ronco do lobo, um ronco muito alto, e ele acha esquisito. E encontra o lobo dentro da casa da vovó. E vai até lá. Mas peraí, onde entra a adaptação aqui? Por que a gente precisa adaptar? Na comunidade surda, na cultura surda, existem as suas especificidades, uma cultura própria. O caçador, ele ouve? Peraí, um surdo profundo, ele vai ouvir? Ele pode ter surdez unilateral, bilateral, uma surdez leve, uma surdez moderada ou uma surdez profunda. A audição e entrar dentro da cultura surda? O caçador poderia ouvir dentro dessa perspectiva? Não, estaria errado, né? Se fosse uma sinalização de interpretação, ok. Mas na adaptação a gente precisa alterar da cultura ouvinte para a cultura surda, fazer uma substituição de elementos. Entendido? E como eu posso fazer isso? Peraí.
Tá, voltando. Lá o lobo já comeu a vovó, comeu o Chapeuzinho, tá lá na cama da vovó, dormindo e roncando muito alto. E ele ronca tão alto, que o chão treme. Vem cá, a vibração o surdo sente. Entendido? Ok. Então, tava o lobo lá deitado na cama da vovó, roncando um monte. E o chão tremendo. Tudo tremendo. A cama também já pulando ali. E o lobo roncando. E quem tá passando ali por perto? O caçador. Ele sente aquela vibração. Então, o sentir ali faz parte da cultura surda. Ele sente a vibração, ele percebe o que está acontecendo. Então ele estava ali, começou a sentir tudo vibrando e percebeu de onde via essa vibração. Lá da casa da vovó. Vai até a casa da vovó, percebe que está ali, encontra o lobo e ele vê. Outro elemento da cultura surda, gente, o ver. Ok? Ouvir, não. Ver o lobo mal deitado na cama da vovó. E ó, arruma um jeito, uma estratégia para poder salvar a vovó e o Chapeuzinho Vermelho. Entendido? Ok. Cinderela, você já conhece, né? Muito bem, ela é famosa. Cinderela é a história de uma menina que ela perde a mãe muito cedo. E aí ela convive com o pai. E o pai dela, anos mais tarde, acaba se casando novamente. E agora ela tem uma madrasta, mas só que ela é muito malvada. Anos depois, o pai dela falece. E a Cinderela fica sozinha, né? Só com a madrasta e com as duas irmãs, que também são malvadas. Bom, e elas ficam sabendo que vai ter um baile ali no reino, que podem conhecer o príncipe, que ele é um rapaz muito bonito, e ficam interessadas em ir ao baile. Ok, vamos passar lá pra frente que vocês já conhecem a história, certo? Vamos lá pro final do baile. Tá lá o pessoal dançando, todos se divertindo. Porém, a Cinderela precisa ir embora, porque a mágica que foi feita para ela ficar toda enfeitada com um sapatinho de cristal vai se acabar quando der meia-noite. Então ela precisa fugir do castelo para ir para casa dela. Só que nessa fuga ela perde o quê? O sapato, gente. Ok, isso foi uma interpretação. E uma adaptação, como seria? Ela já existe. É Cinderela Surda. Dá uma conferida. Que também é uma criação, porque ela foi uma organização com a parte da adaptação, da construção, junto da comunidade surda, cultura surda. Então foi feita uma troca ali de informações. Por exemplo, Patinho Surdo e Patinho Feio. São duas histórias diferentes, de contextos, grupos diferentes. Agora, criação. Vamos lá para esse contexto, como que se faz a criação. Tem histórias que são feitas por surdos, da própria comunidade surda. Elas são escritas no contexto, elas são produzidas, pensadas e imaginadas por surdos e para surdos. E por que isso? Existe uma importância. Peraí, vem cá. Você conheceu a história que eu interpretei já da Odara, né? Você já viu? Peraí, não viu? Não conhece? Ah, por favor, né? Clica aqui no card depois. Bom, a história do Reino Perdido de Odara... calma, por que eu tô fazendo a relação de uma coisa com a outra? Tá,
Eu vou explicar por que ela se assemelha à questão de criação. Na história, O Reino Perdido de Odara, a gente vai falar sobre a construção da identidade brasileira, né? Explicar como que foi a cultura negra influenciou a cultura africana, né? O continente africano, e a importância durante todos esses anos e que houve a escravidão, que houveram pessoas brancas que disseram que a cultura negra era uma coisa ruim, enfim, fez parte da história. E esse grupo de pessoas, eles lutam e trabalham para ensinar que sim, a cultura negra é uma cultura positiva, que é também algo bom para se aprender. E qual a relação aqui da comunidade surda para a comunidade negra? A comunidade surda também teve várias lutas com o passar dos anos, porque ouvintes acreditavam que pessoas surdas era um problema ter aquela deficiência, que elas precisavam aprender a falar. Você sabia que essas pessoas surdas já aconteceram de terem suas mãos presas para que elas não sinalizassem e aprendessem apenas a falar, no caso oralizar? Você acredita? É, verdade, aconteceu. O direito das pessoas surdas de sinalizarem foram negados, porque acreditava-se que era errado. Porém, hoje entende-se que os surdos têm a própria cultura, uma própria identidade, uma língua própria. Por exemplo, aqui a língua de sinais, a brasileira, que é a Libras, que é uma expressão própria. E a relação entre essas duas aqui é a identidade, né? A cultura surda e a cultura negra. Identidade. A comunidade surda tem a sua própria cultura. Ok? Certo? Muito bem. Aqui. E essas histórias da comunidade surda, da cultura surda? Elas priorizam o mundo visual, a escrita de sinais. Você conhece? Dá uma olhadinha aqui. Legal, né? A escrita de sinais faz parte da cultura surda, desse mundo visual. Porque a Libras, por exemplo, ela tem gramática própria, regras e estrutura, mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? Então, entre esses três tipos, nessas três categorias de histórias infantis, você tem que ver primeiro qual é o objetivo que você quer alcançar. Se você quer pegar uma história famosa e interpretar tudo, ok. Se você quer fazer uma adaptação, uma alteração, né, uma substituição de uma cultura pela outra, alterar alguns elementos, qualquer coisa, mas que diferencie as culturas, ou você pode sinalizar uma história, criação própria, dentro da cultura surda, da comunidade surda. Por exemplo, o feijãozinho surdo, Tibi e Joca, e também, né, legal, e também a gente tem a história, uma menina chamada Cauana. Olha que legal. E aí, você aprendeu hoje? Ah, muito bem. Vou te pedir agora aquele like. Não esquece não. Clica aqui embaixo. E também se inscreva. Ativa o sininho, por favor, porque aí você consegue me acompanhar. E aí você aprende mais e mais. E eu também vou aprender, porque eu preciso fazer pesquisas para trazer para vocês na produção de vídeos. Muito obrigada. Tchau, tchau.